Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem? Hoje em Geografia nós vamos falar sobre a modernização da economia da região norte, tá? Página 175. Nós já vimos que lá na região norte vivem muitos povos da floresta, né? Que estão acostumados a viver ali nas beiras dos rios, né? E eles têm a sua própria economia, que é uma economia tradicional e totalmente dependente da natureza. Mas como nós estudamos nos módulos anteriores, essa região ela vem crescendo muito, né? E ela vem recebendo milhares de imigrantes e está acontecendo várias mudanças lá. Só que lá, pessoal, na região norte, as riquezas são muitas, né? E isso atrai cada vez mais pessoas, empresas, né? Além da madeira, da biodiversidade e da abundância de água doce, lá também tem minerais como ferro, manganês, bauxita, diamante e ouro, além de petróleo e o gás natural também. Mas, pessoal, para que todas essas riquezas sejam exploradas e vendidas em outras regiões, é necessário ter energia, né? Então, o governo federal, ele decidiu aproveitar o enorme potencial dos rios amazônicos e passou a construir grandes usinas hidrelétricas na região. Para a população de lá, essa energia tem o seu lado positivo, porque ela possibilita a luz elétrica, que muitos lugares lá ainda não tem. Então, eles vão ter acesso à televisão, computador, máquinas, né? Eletrodomésticos, mas também tem um lado negativo, porque essas usinas elas alteram o curso dos rios, alagam florestas e acabam expulsando os moradores das suas terras, né? E atraem muitas empresas e mais migrantes. O outro problema é que as hidrelétricas construídas na região são muito caras, né? Custam bilhões em reais e demandam canteiros de obra com cerca de 25 mil trabalhadores de outras regiões, o que gera vários problemas locais, como a quantidade de lixo. Aqui vocês têm uma imagem de duas hidrelétricas, né? A hidrelétrica de Santo Antônio, localizado próximo a Porto Velho, em Rondônia, e aqui a hidrelétrica de Giraú, que também fica em Porto Velho, tá? Esse é o dilema da região, o lado positivo e o lado negativo, tá? E aqui vocês têm nesse mapa as principais áreas de mineração e as principais hidrelétricas já concluídas lá na região norte, ok? Mas, para criar essas condições de desenvolvimento, incluindo esses povos locais e respeitando o meio ambiente, eles começaram a consultar os povos da floresta. Por quê? Eles sabem utilizar os recursos da natureza sem desequilibrar o meio ambiente, né? Nós já vimos que eles se utilizam de todo esse material, mas eles sabem reutilizar de uma forma que não prejudica o meio ambiente, ok? A industrialização da região. A industrialização da região norte teve início em 1957 com a instituição da Zona Franca de Manaus. Né? Essa zona tinha o objetivo de atrair empresas, gerar empregos e dar início a um sólido processo de industrialização. Mas o que é Zona Franca? Zona Franca são áreas onde se instalam empresas nacionais ou estrangeiras por incentivos fiscais do governo, tá? O governo, ele tem o objetivo de produzir a exportação. Eles dão isenção de impostos para a importação de peças para a fabricação de diversos produtos, como motocicleta, relógio, TV, computadores. E por isso o preço final é mais baixo, atraindo os compradores, tá? Hoje em dia, pessoal, isso acontece muito em várias cidades, né? O governo, quando ele vê uma cidade com potencial muito grande para industrialização, ele oferece esse incentivo para que as empresas vão para aquela cidade, né? Geralmente cidades pequenas, onde não tem muita população, o governo ele dá esse incentivo para que a cidade comece a se movimentar industrializadamente, tá bom? Entre 1967 e 1975, era possível encontrar grande diversidade de produtos importados na Zona Franca de Manaus, né?
Nessa época, o governo federal impunha fortes restrições a viagens de brasileiros ao exterior e as importações de produtos estrangeiros no restante do país. Então, a Zona Franca de Manaus, ela passou a funcionar como um grande shopping para os brasileiros de diversos estados. Muitas pessoas iam comprar lá as novidades que eram produzidas lá nos outros países. Então, tudo chegava primeiro lá em Manaus, tá bom? Aqui vocês têm uma foto do polo industrial na Zona Franca de Manaus. Olha só. Segundo o Portal Brasil, a Zona Franca de Manaus empregava em 2013 cerca de 129 mil trabalhadores. É bastante, né? E aí, o que aconteceu? Com tudo isso, teve um intenso turismo, né? Para as compras. O pessoal ia fazer compra e já aproveitava para aproveitar e conhecer a cultura regional. Essa, pessoal, foi uma das atividades econômicas de Manaus também, tá? É o turismo, né? Lá foram construídos hotéis de luxo, aeroporto internacional. Isso atrai uma população muito grande do interior do estado e também do Nordeste, né? E em 1960, Manaus tinha 175.343 habitantes. Em 1980, olha só o número, 629.666, né? Na década de 1990, o governo federal eliminou as restrições de viagens ao exterior e passou a permitir as importações em todo o país. Esse efeito foi totalmente prejudicial para a Zona Franca de Manaus. Fechou hotel, fechou loja, empresas e, consequentemente, aumentou o desemprego. Como a natureza preservada e a cultura regional geram dinheiro. Essa região, pessoal, ele ainda tem uma grande atração turística, né? A floresta amazônica. Então a gente sabe que vem turistas de muitos países, querem conforto, principalmente segurança para se aventurar na selva e ter contato com macacos, jacarés e onças. E para atendê-los surgiram luxuosos hotéis de selva, tá? Próximo a Manaus, onde os hóspedes podem conhecer a floresta e suas belezas. Olha só a foto aqui de um hotel de selva flutuante no Rio Negro, em Manaus. Olha essa imagem, né? Que legal. Outro fato que passou a atrair os turistas foram as festas, né? Nós temos festas regionais lá, típicas daquela região, que um exemplo é a festa do Círio de Nazaré em Belém, e a outra é a festa de Parintins, né? Que são festas que atraem bastante turistas. E vocês sabem de onde surgiu a festa de Parintins? Essa festa surgiu porque há muitos anos uma mulher grávida teve o desejo de comer a língua de um boi. E aí o marido dela trabalhava numa fazenda. O que ele fez? Ele cortou a língua de um dos bois mais caros do fazendeiro. E o fazendeiro jurou esse homem de morte e falou que ia matar esse homem. Esse homem, né, ele foi atrás de um índio, né, pedindo socorro. E o índio, um pajé de uma tribo, ajudou ele a devolver a vida, a ressuscitar esse touro, né, esse boi. E aí, por isso, existe essa festa, tá bom? Agora, pessoal, aqui na página 180, vocês têm a atividade número 3. Então, vocês irão responder o exercício 1 até o exercício 4 da página 181, tá bom? Qualquer dúvida, a gente conversa lá no Meet, tá? Um beijo e até a próxima aula.